Muito bem, nós seguimos o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que todos possam, nesse momento, diminuir aí, quer dizer, emudecer, né, os microfones, para que a gente possa gravar. Então, nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos. Hoje, bom, esse é o que a gente utiliza, que é o livro a tradução de Herculano Pires, que ele pode ser encontrado nesse site, né, que está aí. O capítulo 8º, nós estamos tratando da emancipação da alma, e hoje vamos concluir o item o sono e os sonhos. As questões serão do número 405 até o 412, né? Bom, nós na semana passada falamos a respeito da nossa, da questão 400 em diante, até 404, sobre a emancipação do espírito, né, da libertação dele, parcial, ou seja, ele não desencarna, né, simplesmente se desvincula do corpo, se emancipa do corpo, para poder ter uma experiência extracorpórea, né? E a gente viu a série de motivos pelos quais a gente faz isso, né? Então, a questão 405, Kardec pergunta aos espíritos: frequentemente se veem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Então, ele está analisando o sonho, algumas coisas que podem ocorrer, e faz essa pergunta para os espíritos, né? Parece pressentimento, mas acaba não se cumprindo, né? De onde vem isso? Aí ele coloca, olha que interessante, podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Os espíritos sempre nos orientam de maneira que a gente possa entender que são duas realidades. Uma espiritual, é uma experiência espiritual, e a outra física, pelo que ele acaba recebendo as impressões do sonho que teve. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Então, nós temos essa iniciativa, nós podemos buscar o objeto do nosso desejo de estar onde a gente gostaria de estar. Não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias. Então, vamos lembrar que o corpo, ele influencia o espírito, né? Mesmo durante o sono. E acaba que ele não vai se lembrar de tudo o que aconteceu, justamente por essa influência. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Então, olha que interessante. Quando a gente tem algumas preocupações, a gente acaba interferindo até na sensação do espírito. E o espírito ter alguma percepção do que não é tudo aquilo realidade, né? Então, disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Então, essa influência sobre o espírito, bom, primeiro, é muito interessante como existe essa interferência um na vida do outro. Quando a gente reencarna, o espírito, ele está aprisionado no corpo. E mesmo semi-liberto ou parcialmente liberto do corpo, através do sonho, ele ainda está aprisionado, ele está, assim, influenciado pelo corpo. Olha que interessante, né? A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo que se vê. Então, a gente dorme preocupado com alguma coisa, está passando por alguma preocupação, está passando por algum problema. Então, a gente leva
para o sonho, para a experiência do sono, ou do sonho, essa preocupação do dia a dia. E pode mascarar, pode interferir, pode turvar a experiência do espírito no sonho. Na questão 406, quando vemos em sonho pessoas vivas, pessoas encarnadas, tá? Que conhecemos perfeitamente, praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Aí os espíritos dizem assim, vocês entenderam a pergunta, né? Então a pessoa está tendo um comportamento que não é o normal, ou está pensando e exprimindo algo que não é o que seria característico dela. Aí os espíritos falam, mas em que absolutamente não pensam? Como sabes? Ou seja, que direito não, ou que conhecimento nós temos para poder analisar, para poder saber o que exatamente estão pensando. Seus espíritos podem visitar o teu, como o teu pode visitar o deles, e nem sempre sabes o que pensam. Então, né, o fato de terem dois espíritos parcialmente libertados do corpo, tendo uma experiência de encontro, reencontro, que seja, estão ali, os dois frente a frente, estão tendo uma experiência, não quer dizer que um saiba o que o outro está pensando, né? A menos que ele fale o que ele pensa, o que ele quer dizer, o outro espírito não vai saber, né? Seja um, seja outro. Além disso, frequentemente aplicais à pessoa que conheceis e, segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Olha que miscelânea que acontece. Nesse momento, o espírito parcialmente liberto, ele tem mais conhecimento sobre a realidade dele espiritual. Então, ele vai um pouco além da lembrança que nós temos aqui, quando em estado de vigília, em estado durante esse tempo que nós estamos encarnados. Porque, assim, friamente pensando, nós só nos lembramos do que se passou nessa existência, não é verdade? A menos que a pessoa tenha o dom de saber o passado. Mas se não tiver, ela vai estar lembrando exatamente do que está aqui agora. Quando liberto do corpo, o espírito, parcialmente liberto, o espírito pode se lembrar de outras existências. E isso também pode interferir no sonho. Isso também pode dar a ele um conhecimento, uma impressão daquilo que ele viveu em outras vidas, né? Vira lembrança outras coisas. E, de novo, quando retorna para o estado de vigília, se não é alguém que tem a capacidade de interpretar o sonho, ou lembrar do sonho exatamente como ele aconteceu, sem truncar, sem misturar, sem nada, então ele vai se lembrar de tudo no estado de vigília. Caso contrário, vai ser aquela mixórdia lá, né? Tudo misturado. A questão 407, é necessário, isso aí agora lembra a pergunta da Kátia na semana passada, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Olha que interessante. Não. Não precisamos dormir uma noite inteira para que o espírito se emancipe, para que ele possa se libertar parcialmente do seu corpo, tomar o estado de consciência espiritual. Não precisa de um sono completo. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo oferece. Então, aquela pescada, aquela cochilada, aquele torpor é o suficiente para que o espírito já dê uma passeada e volte. E lembrando que o tempo é um pouco diferente do tempo daqui. Eu lembro que quando eu pegava ônibus para ir no trabalho, anos atrás, né? E eu fazia cursinho também. E eu vivia dormindo. Onde podia, eu dormia.
E no ônibus não era diferente, eu cochilava no ônibus. Até era uma coisa interessante que eu nunca passava do ponto, sempre descia no ponto certo. Nunca entendi isso aí. Hoje eu arrisco dizer que era o meu espírito que falava, que ele percebia que estava voltando, né? Quer dizer, eu espírito, aí imediatamente voltava, né, para o estado de vigília, porque eu nunca perdia. Mas acontecia de dar uma cochilada e eu ficava pasmo, porque eu lembrava de um sonho, ainda que sem pé nem cabeça, completo. Tinha começo, meio e fim, né? Claro, sempre lembrando dos atrapalhamentos aí, né? Da interpretação, da lembrança. Então, aquela cochilada de segundos, de minutos, segundos não, mas de minutos, era suficiente para eu dar para eu ter a experiência do sonho, né? E às vezes, hoje eu penso, acontece comigo algumas vezes, alguns podem ter até alguma coisa parecida ou diferente, mas cada um tem a sua experiência, mas quando eu dou aquela pescada assim, às vezes, até conversando com a minha mulher, se eu estou muito cansado, aí eu dou saio fora um segundo que seja, mas vem palavras, vem coisas na minha cabeça que seguramente eu não estava pensando e que não tinha nada a ver com a conversa que eu estava tendo. Então, claro, sem entender o que está acontecendo, mas vinha. Eu falei, mas eu não estava pensando nisso, não estava pensando nessa palavra, e vinha. Então, não precisa ter um sonho completo, desculpa, um sono completo para ter um sonho. Basta que o espírito dê O corpo relaxa um pouco. Relaxa, entra em torpor, né? E aí ele pode ter essa experiência. É assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Então, é mais ou menos nessa linha aí que estava falando. Inclusive, eu já vou não antecipar, mas poderia falar um pouquinho mais na frente. Alguém aqui do grupo, que está aqui presente, que sabe, que conhece caso de pacientes que estão assim muito debilitados, que já estão inclusive já previstos pelos médicos que podem desencarnar, porque não vão durar muito tempo, eles já começam a ver, eles já ficam no estado de emancipação, naquele estado que nem é de vigília, nem é de sonho, né? De sono, ele vê parentes, vê amigos, vê pessoas que ele não via. E às vezes ele até confunde. Ele pode chegar e conversar falar, olha, teve aqui a minha mãe. Pô, mas peraí, como a mãe? Se ele é um velhinho de não sei quantos anos aí, a mãe dele já desencarnou há tanto tempo. Estava ela, estava minha tia, estava não sei quem, tudo desencarnado. Então ele já tem a visão e não é mediunidade isso aí. Ele é o corpo que entorpece e ele entra no mundo espiritual e retorna, né, tem a lembrança do que aconteceu enquanto ele estava tendo essa experiência espiritual. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Luiz, eu tenho uma experiência assim com o meu pai. O meu pai passou uns dias no hospital antes de desencarnar e nós estávamos com ele e ele já começava a ver o lado espiritual, né? Mesmo ele não sendo espírita e não tendo estudado muito sobre o espiritismo, ele sempre ouvia a gente falar, né? E ele, enquanto o desenlace estava sendo feito, porque eu tenho uma tia que é médium e que ela consegue ver certas coisas, ela viu o processo de desenlace dele e ele ainda meio encarnado, meio já desencarnando, ele tinha essas visões, né? Ele começou a falar coisas diferentes, né? Que a gente não presenciava e que ele estava presenciando, ele estava vendo. Então, confirma o que você acabou de falar. É interessante, porque não é mediunidade isso aí. Eu não considero mediunidade, eu considero sonho, sabe? E o sonho...
eu considero já um desprendimento realmente do espírito, porque o corpo está tão ruim em termos de fraqueza, né? E o desenlace espiritual já começa a acontecer, como a gente já estudou, que leva dias, às vezes semanas para o desenlace ser feito, né? Sim. Então já fica com meio aqui, meio lá. Então já a visão já larga, né? E ele já conseguia ver certas coisas que algumas pessoas poderiam dizer, está alucinando. Não era alucinação, era ele já entrando no mundo espiritual. Então, mas digamos que ele retornasse e tivesse o estado de... Não tem, né, a sua tia não sabe do que está acontecendo, não falou nada, e ele está lá e os médicos conseguem trazer ele de volta, né? Aí ele vai falar da experiência que ele teve de ver tantas pessoas, né, que ele estava vendo, tudo isso. Então, aí, nesse caso, Kátia e demais, é que eu falo que eu entendo, isso sou eu, a interpretação minha, que é essa emancipação da alma, sabe? Esse Entendi. sonho que está acontecendo. Mas, claro, Entendi. é um desencarne, ele já tá com o pé lá alto aqui, então No caso dele, ele não voltou mais, ele já exatamente. estava mesmo se Ela estava desenlaçando. prevendo um processo que nem foi ele que relatou, né? Já estava se desligando do corpo, né? Já estava se desligando do corpo, isso. Muito bem. Então, seguindo a lição não, a questão 408, parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? E eles falam que sim, isso aí é verdade, essas palavras que vêm. Eu até comentei com vocês, muitas vezes eu estou, de repente, mas que coisa, não tem nada a ver, né, com o que eu estava falando. Eu dei uma pescada, nem a cochilada, deu um... Né? E aí vem aquilo lá. Aí ele, sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. Então, essa fase de estar indo, sabe, estar com o pé aqui, outro lá, não no desencarne, tá? Mas está assim, entorpecido, dormindo, está enfraquecido mesmo, né? Então, tá vendo, às vezes pode ser até muito mais claro, porque está acontecendo simultaneamente as coisas. E ali a gente retém melhor essas frases, essas coisas aí, né? Às vezes a gente vai começar a dormir, né? Isso, quando está começando. Tanto que agora não é mudar de assunto, mas tem a ver com esse mudar, né? Tá assim, quase dormindo. Muitas vezes, quando a gente quer orientar, por exemplo, uma criança, a gente fala com ela nesse momento que está indo dormir, porque aí você está falando com o espírito. Então, aquilo pode ficar mais fixado do que se falasse com a criança. Luiz, eu tenho uma pergunta exatamente sobre isso. Porque a gente, para conversar, né, com a criança ou com qualquer outro ser, nesse momento em que eles estão adormecendo, a gente precisa ser em voz alta, porque eu tento fazer isso em oração, né, através do pensamento. É necessário que se fale em voz alta? Olha, as experiências que a gente vê, que as orientações, tudo, fala de falar em voz alta. Tem uma coisa que o Divaldo, numa palestra, ele fala sobre isso, que uma filha não aceita a mãe de jeito nenhum. Não aceita. E a mãe tem uma preocupação muito grande de querer ser aceita pela filha. E aí ela vai ter uma oportunidade, fala com o Divaldo, e ele usa isso numa palestra, numa das palestras dele. E aí ela fala, não aconteceu nada na vida dela, quando ela nasceu. Tal. Não, nunca. Eu sempre tratei ela bem, nunca teve nada. E, aliás, nem é ela. Divaldo fala, mas também a Nete Guimarães fala isso aí. E aí
Mas ela cita que é o Divaldo que conta. Aí, conversando com ele, ela lembra que quando trouxeram a menina, ela falou, que pena, é uma menina, porque acho que ela queria que o pai tivesse um menino, tal, e eles não tinham, na época não previa, né, o sexo da criança, não é que não previa, não analisa, não tinha como Não se prever. divulgava, não tinha como saber. Uhum. Nós somos um exemplo disso. Os 3 filhos nossos vieram, a gente descobriu o sexo no nascimento. Não tinha, não pintou quartinho de cor-de-rosa, nem de azul, nem nada, né? Porque não sabia. Então, aí a mulher falou, a mãe falou, quando recebeu a criança, falou, poxa, que pena, é uma menina. Aquilo foi o suficiente para o espírito, que o espírito estava presente ali, entendeu aquilo e deu retorno para o corpo físico, ou seja, para a experiência reencarnatória daquela criança. E aí o Divaldo falou para ela, orientou, falou, quando ela for dormir, você fale com ela, fala que a ama, que aceita ela, que ela não devia ter falado aquilo, que ela não foi intencional. Enfim, foi conversando. E segundo ele, se eu não me engano, parece que levou 1 ano para que ela... Né, porque a menina não beijava, não abraçava a mãe, não fazia nada, assim, não aceitava a mãe. Com o pai, tudo bem, mas a mãe, nada. Nem chamava de mãe. Um belo dia, depois de 1 ano, ela chamou de mãe. Né? E aí aquilo foi a primeira vez que aconteceu, e passado mais um tempo, ela estava já abraçando, beijando, tudo. Mas foi aproveitando esse momento de estar assim, parcialmente se emancipado, através de falar com ela, conversar com ela, que a criança foi... sabe, modificada nas suas impressões do nascimento. Kátia, o que acontece é que o fato da gente precisar falar em voz alta é que nós ainda não estamos preparados para, não sabemos como ler o pensamento, ainda nós não estamos tendo essa capacidade. Embora desligada do corpo físico, né, junto com outros espíritos, provavelmente a gente vai falar a língua do pensamento, né? Quando no plano espiritual. Mas enquanto nós estamos aqui próximos do corpo, desse entorpecer de sair, né, do corpo para ter a experiência dos sonhos, né, e dormir, nós não temos essa capacidade de ler pensamento. Então é preciso que a gente fale em voz alta, é como uma conversa. Não em voz alta para não acordar. Mas temos, fale de viva voz, assim. Não precisa chamar a pessoa tal, né? Mas é bom que fale não tão alto, não há necessidade, né? O espírito está ali e vai ouvir. E a gente tem que fazer isso muitas vezes, né? No caso nesse caso específico, levou 1 ano, né? Toda noite conversando com criança. Mas, com certeza funciona. Que há não necessariamente vai durar 1 ano, tá? Mas quando a gente sentir que já há uma melhora, né, daquilo que a gente está pretendendo, aí é porque ele está apto, ele está ouvindo. Né? Tá ok, obrigada. De nada, não agradeça não. Bom, a questão 409, muitas vezes em estado que ainda não eu li, né, todos os... Essa não. Não, a resposta do 408 foi? Uhum. Não, aqui, vamos lá, então, vamos voltar. Então, parece-nos às vezes ouvir que o nosso índio, palavras, tal. Sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. Então, naquele momento, naquela zona cinza, né, de vigília e de emancipação, então ali às vezes o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Então, do mesmo jeito que ele deseja se comunicar, ele está apto a receber comunicações também, né? Alguém falar com ele. A questão 409, muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo,
quando temos ainda, ou temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Então, naquele momento que está assim, nem é o cochilo ainda, está começando ali, aí vê algumas coisas, né? Vê algumas figuras, e aí? O que é aquilo? Né? De novo, os espíritos falam, entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê, e se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Então, ele teria a coisa mais completa. Então, é uma visão que ele tem naquele momento. Do mundo espiritual. A visão do mundo espiritual, naturalmente. A questão 410, tem-se, às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas. Essa é muito boa, viu? E que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Vamos ver que beleza que é essa pergunta, tanto a 410 quanto a 410A. Né? E aí ela vai lembrar um pouco da inspiração, né? São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza, nesse momento, de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Então, nesse momento que ele se emancipa, ele tem uma visão, as faculdades dele estão, assim, ele tem mais condições de estar no plano espiritual e interagir com o plano espiritual. E também ele recebe conselhos de espíritos. Então, nesse momento, ele está percebendo mais coisas e está também recebendo conselhos. É o que pode acontecer. Aí a pergunta que deriva da 410 ainda. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? É uma pergunta bastante coerente, né? De que adianta sonhar? Qual que é a utilidade disso se você não vai se lembrar? Né? E não vai dar para usar isso aí? Um final útil? Aí os espíritos falam, muito apropriadamente, né? Essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra. E a ideia volta no momento necessário como uma inspiração do momento. Olha que coisa. Então, tudo aquilo que ele sonhou, aquilo que ele viu, aquilo que ele escutou, né? Aquilo não está perdido. Cedo ou tarde, dependendo da necessidade, ele vai se lembrar. No momento apropriado, no momento necessário, como uma inspiração. Fala, nossa, tive uma ideia excelente. Não, vai ver, essa ideia já foi soprada para ele há umas semanas atrás, há meses atrás, ou dias atrás. E nesse momento ele está lembrando. Aquilo veio à tona. Porque vamos sempre recordar que o espírito é um mau filtro para as experiências do sonho. Né? Então, o sonho, ele é muitas vezes mal interpretado. O corpo é um filtro, né? Sim, sim. Desculpa, se eu falei espírito, não. O corpo é um filtro, assim, pobre, para que tenha toda a experiência do sono ou do sonho relembrado. Né? Mas algumas pessoas têm isso. Da última vez, eu me lembro de ter falado de um comentário do Décio Iandoli, que ele lembra dos sonhos, lembra totalmente, lembra das pessoas, nomes, fisicamente, como elas são, o que estava fazendo, ele volta e algumas coisas se confirmam. Né? Luiz, eu queria também fazer um comentário. Desculpa, estou falando muito hoje. Enriquece aí. Né? Eu queria fazer um comentário, porque queria perguntar ao grupo, né, se vocês já passaram por uma experiência assim, de que tem um sonho tão sem pé sem cabeça, mas que você consegue ter todas as sensações do sonho. Pode ser um local que você
você não lembra conhecer pessoas totalmente estranhas, mas você tem todas as sensações. Por exemplo, se a pessoa pega no seu braço, você consegue sentir que alguém pegou no seu braço. Sabe? Se alguém te deu um beijo no rosto, você consegue sentir que alguém te deu um beijo no rosto. É difícil até de explicar isso, mas vocês já passaram por isso. Olha, porque se você me permite, antes de todo mundo, antes de alguém falar, vamos lembrar que o espírito, vamos falar de espírito, não importa se está encarnado ou desencarnado, não, vamos falar de desencarnado. Quando ele está no estado de erraticidade, ele tem um corpo físico palpável. Então, se outro chega e segura pelo braço, ou abraça, ele vai sentir, porque ele tem um corpo que é o perispírito. Então, aquele que está emancipado naquele momento, emancipado, estamos entendendo aí que é o tema nosso aí, né? Durante a experiência do sono, né? E está tendo um sonho, ele entra em contato com alguém. Então, ele vai ter sensações, do mesmo jeito que ele está tendo visões, tudo que afeta os 5 sentidos dele, ele vai trazer, com as limitações que ele tiver, dependendo se é pouca ou muita, mas ele vai trazer para o estado de vigília, na lembrança do sonho que ele teve. Então, eu não vou nem... Eu passei na frente de todo mundo aí para falar isso, porque nós somos fisicamente concretos no mundo. Isso explica muita coisa, Luiz. Obrigada por você ter respondido, porque outro dia eu tive um sonho desses e aquele sonho mudou todo o meu dia. O sonho foi tão perturbador que me perturbou o dia inteiro. Uma situação super estranha, sabe? E eu fiquei pensando nisso. Então, faz todo sentido isso que você falou agora. E às vezes parece tão real que realmente afeta a vida da gente depois no estado de vigília. Exatamente. Você pode ter... Nossa, eu fui sequestrado, eu fui levado para um lugar, eu sofri uma agressão. Claro, assim como, puxa, eu sonhei que eu estava tendo uma relação sexual com alguém, né? E lembro, tal. Pode ter acontecido, que ele se aproximou e se envolveu com a pessoa, tudo. Mas nós vamos onde é o nosso desejo, assim, onde que a gente tem. E pode ser, vocês não se lembram da gente ter falado, acho que foi na semana passada que nós comentamos que alguns encarnados deixam o corpo físico e vão liderar legiões de espíritos. Porque eles é o lugar que eles desejam estar, é o lugar que eles sabem estar, é o lugar que eles estão acostumados. Assim como podemos sair daqui, né, nos preparamos e vamos para um local de estudo, reuniões úteis a benefício de pessoas, vamos ajudar pessoas, vamos trabalhar em hospitais, enfim. Nós somos quem dirigimos aquilo que o que nós vamos fazer do nosso sonho. Basta que a gente se prepare. Quem que é? Eu acho que é o Paulo Henrique de Figueiredo que ele fala que a melhor hora, espiritualmente falando, né, nossa, é o horário, é a hora que nós estamos dormindo. E como que a gente se prepara para dormir? Então ele fala dessa preocupação que nós devemos ter ao dormir, porque nós vamos estar realmente interferindo, positivo ou negativamente, nessa emancipação e nos locais e nas experiências que nós vamos ter. O Carlos Campetti, ele falou para a gente, né? Falou, eu já não consigo mais assistir filmes antes de dormir. Eu fico procurando, vejo que não tem nenhum que seja assim útil, que traga uma mensagem que eu venha aproveitar, que possa utilizar, né, como um preparo para dormir. Aí eu simplesmente desligo e fico, às vezes, muito tempo procurando e não encontro. Então, para eu optar por um filme que vai me trazer uma instabilidade, me trazer assim, uma interferência no meu sonho, no meu sono, eu prefiro não ver nada. Né? E aí ele desliga. Deixa eu ler um pedacinho aqui do livro
E a vida continua, né? De André Luiz. De André Luiz. Olha só que interessante, que vem de encontro aí ao que você está falando, Kátia. O mundo dos espíritos, ele é tão material quanto o nosso, olha só. Então, é um espírito amigo, já desencarnado, né? Eles estão no plano espiritual, estão conversando. E duas pessoas ainda não sabem que desencarnaram. Ele está tentando mostrar provar que eles estão desencarnados. Então ele fala assim, ó, chama-se a este mundo em que existimos neste momento outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase que de todo os recursos sensoriais. Então, quando nós estamos o mundo extrafísico, outra vida, outro lado, o mundo espiritual, como quer que a gente chama, ele é tão material quanto esse que nós vivemos. É evidente que é de uma matéria diferente, né? Mas ele é tão material. E nós estamos subordinados, inclusive, com as nossas impressões daquilo que ele fala, daquilo que ainda nos governa, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja, né? Realmente a palavra é almeja, nós estaremos vivendo durante o sono. Agora, o que faz com que a gente perca a total compreensão daquilo que a gente viveu, que a gente vai chamar de sonho, né? É esse encontro com o corpo físico que dá, que faz com que o espírito esqueça de certas coisas. Na verdade, a palavra que eu queria encontrar para falar é assim, ó, o corpo físico, ele turva o pensamento do espírito. Por isso que a gente não consegue lembrar de tudo quando voltamos. O problema não é do espírito, é do corpo. É o corpo que atrapalha. Muito bem. A questão 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Olha que interessante, né? Aí os espíritos falam, concordo, né? Falam, muitas vezes a pressente e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. Eu tenho um amigo, ele já está desencarnado, né? Ele, na verdade, ele é o padrinho de uma das filhas nossas, né? E ele é gaúcho. Bom, lá para os gaúchos, se dá um filho para batizar assim, é uma honra muito grande. Eles eram fantásticos. A gente já nem era mais católico, mas batizamos assim, para poder dar essa honra para eles, né, que eles aceitariam e eles ficaram muito felizes, né, muito felizes. E esse compadre, né, vamos chamar assim, ele é uma pessoa muito boa e ele contava, uma vez contou, a gente nem espírita era nada, assim, ele falou que o pai dele previu a morte dele e ele falou. Ele chegou um dia para a mãe dele, né, para a esposa, e falou: olha, eu vou morrer, né? Então quero que você prepare. Ele deu todas as instruções, inclusive falou assim: faça muito pão, porque eu não gosto de velório que não tenha pão, né? Que não tenha muito pão. E ele falou isso aí. Ele se despediu de todo mundo foi na casa de cada um, visitou quem ele pôde, se despediu. Achavam que ele estava meio maluco lá, mas aceitaram lá, né, as despedidas dele lá e tal. E ele, no dia que ele falou que ele ia desencarnar, ele desencarnou. Então, depois, claro, conheci isso aí antes do Livro dos Espíritos, né? Quando eu conheci o Livro dos Espíritos, eu fiz uma conexão com isso. Para mim, não tem outra explicação senão isso, que ele teve
a consciência, né? Ele pressentiu a morte dele, o desencarne dele, através de um sonho. E aí ele trouxe isso para a consciência, né? No estado de vigília. Ele já tinha informação do dia, todo, né? Tinha todas as informações, e aí ele tomou as providências que ele achou cabíveis, né? Que era visitar todo mundo, se despedir de todo mundo, pedir para orientar no dia do velório dele, né? Então, é possível que uma pessoa, durante o sonho, possa prever o seu desencarne, né? Mas isso se houver uma necessidade. Sim. E o próprio espírito também, para aceitar isso, né? Ele já está numa condição um pouquinho melhor. Tal. Era uma pessoa muito simples, mas provavelmente já com alguma bagagem aí maior, né? Esse meu amigo, ele contou de uma forma muito natural. Ele falou, meu pai visitou todo mundo, aconteceu isso, tal. Então, deve ter tido seu propósito, seu motivo, né? E também ele, naturalmente, que ele não entrou em desespero, né? Quando perguntaram para Francisco de Assis, ele estava lá mexendo na horta dele e falaram assim, o que aconteceria se o senhor fosse desencarnar hoje, né? Eu falei, eu continuaria trabalhando, continuaria mexendo aqui na Terra. Então, ou seja, qual que é o que a gente tem que fazer durante a vida, e não nas últimas semanas, nos últimos dias, nas últimas horas, né? Então, é importante a gente ter isso em consciência, que a gente tem que ter uma vida rica, né? Ao longo dela que a gente vai tendo essas experiências, né? A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar esse? Essa pergunta é boa, porque muita gente já acordou cansado, né? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como balão cativo ao poste. Então, imagina uma varetinha, né? Amarrando uma bexiga, né? Um balão tá ali suspenso no ar. Então, à medida, né, que acontece as sacudidelas do balão, ele abala o poste. Então, a varetinha mexe, né? A atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Então, o espírito pode cansar, a atividade do espírito pode cansar durante o sono, né? Ou seja, no sonho, pode cansar o corpo, pode dar isso. Eu acho que para ninguém é segredo, acho que qualquer um de nós já teve essa experiência de acordar muito cansado. Poxa, eu devia ter descansado durante o sono, mas eu estou pior, estou muito cansado. Então, vai saber o que se passou durante o sono, né? Então, é isso aí. Esse era nosso assunto da noite de hoje. Tem um filmezinho aqui que uma colega nossa, né, companheira nossa enviou, é de 2 minutos. Não tem muito a ver com sonho, né? Mas tem a ver com a libertação e com a morte. Mas vamos pensar assim, também ver se encaixa no sonho, né, no que a gente está estudando. Cada um à sua maneira. Mas olha, interessante a abordagem do Raul Teixeira sobre a libertação, o que significa libertação em termos de morte, desencarne. Olha que interessante. Esse caso, então, Raul, especificamente esse caso que você citou, a morte não é uma libertação? Obrigatoriamente não. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. A morte é uma escravização para quem viveu se escravizando. Quem é que vive se libertando? Quem é que vive se escravizando? Vive se escravizando a pessoa que põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui. O meu valor maior é meu carro, é minha casa, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Obviamente, na hora que eu tenho que deixar para trás tudo isto, eu estou escravizado. Eu estou numa tormenta sem tamanho. Quando nós vivemos no mundo usando as coisas, sem permitir que essas coisas nos usem, eu não sou escravo da minha casa. Eu adoro a minha casa, mas se eu tiver que ficar sem ela, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, eu vou viver do mesmo jeito. Eu adoro o carro que eu tenho, mas o dia que eu não tiver, eu tenho minhas pernas, eu serei feliz do mesmo jeito. Essas são as pessoas que vão se libertando enquanto estão vivendo no corpo físico.
E quanto à nossa família, eu não tenho que pôr na minha cabeça que meu filho é meu patrimônio, que minha mulher é minha mulher, que meu marido é meu marido. Nós estamos marido e mulher, nós estamos pais e filhos, nós estamos irmãos biológicos, mas em verdade nós somos membros dessa grande família universal. Então, embora amando a esposa, ao filho, ao marido, ao parente, ao amigo, nós tenhamos sempre essa certeza de que um dia nós vamos ter que atravessar essa grande ponte levadiça do mundo espiritual, em que cada um vai se ligar à sua sintonia espiritual. Não é o parentesco consanguíneo da Terra, é a nossa vinculação psíquica. Se eu, filho de uma mãe santa, for uma alma atormentada, eu vou ter que me vincular a almas atormentadas. É a lei de justiça que a divindade criou. De modo que a gente vai vivendo no mundo sabendo que ninguém é de ninguém, como diz a música popular. E a partir disto aí, nós aprendemos a amar as pessoas sem desejar possuir as pessoas, sem desejar ser donos das pessoas. E isso nos liberta fundamentalmente. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Ainda bem para fazer a comparação. O que a gente pode aproveitar disso, né? Quando a gente fala a respeito dessa... Deixa eu achar aqui de novo, eu aqui. Bom, quando a gente... aproveitando um pouco, vocês percebem como ele fala a respeito da... Não, ele está falando da morte. Quando fala em libertação, nós... quando a pessoa desencarna, nós vamos ter que entender que ela se libertou do corpo físico, às vezes também, né? Porque muitas vezes ela fica apegada ao corpo físico e fica por muito tempo assim. Mas digamos que ela deixe o corpo físico, mas se ela tiver realmente toda essa ligação forte, onde para ela é muito mais importante o material, ela vai estar ligada totalmente a isso, a todos aqueles valores, coisas que não vão ter importância mais no mundo espiritual. E isso também dá para fazer um paralelo junto ao sonho. Então, quando a gente se desvincula, ainda que temporariamente, do corpo, se emancipa, todas essas preocupações com a gente, todas essas preocupações que nós temos, elas seguem com a gente nessa experiência espiritual, nessa experiência do sonho, nessa experiência de estar desvinculado do corpo. Então, a libertação é uma construção, é uma coisa que a gente realmente vai ter que aprender a trabalhar isso. E ele dá muitos exemplos bons, né? O meu filho, a minha casa, a minha esposa, o meu irmão, né? São coisas todas que são temporárias, que estão emprestadas para que a gente tenha uma experiência reencarnatória. Então, como que a gente consegue? Esses dias tem uma carta que foi recebida por um dos médiuns dos nossos grupos, das nossas casas. É muito interessante. Ela fala de desapego. Nós podemos até, numa outra oportunidade, ler essa. E ele fala, assim, ele faz um paralelo com as estações do ano. E quando chega no outono, as folhas caem, elas se desapegam da árvore, elas se despregam, se desprendem da árvore, que é um desapego, né? Então ele faz essa comparação para para que a gente possa entender a necessidade dessa desmaterialização e sim a necessidade da espiritualização. Então, quanto mais a gente verifica o quanto a matéria é importante para a gente como instrumento, né? Como instrumento para o nosso crescimento espiritual, mais a gente vai crescendo, mais a gente vai evoluindo. Emmanuel, numa das lições dele, ele fala que toda a arte, tudo que foi construído, tudo que é material, serve de moldura para evolução espiritual. Nossa, eu acho aquilo lá lindo. Então, são instrumentos, ferramentas, são recursos, tudo que é material, tudo que está aqui nesse mundo, tudo, o que vocês imaginarem, desde o nosso corpo físico em diante, tudo que a gente
veste, que a gente acumula, que é uma propriedade, que a gente chama de propriedade nossa, tudo, né? É tudo recurso para a nossa experiência reencarnatória. E eu gosto de lembrar que daqui 1000 anos a gente não vai lembrar da marca do carro que a gente tem, porque a gente gosta tanto, a casa que a gente teve na praia, teve no campo, teve, enfim, tudo que a gente teve, né? Tudo. A Marileide tem uma colocação, vamos ver o que ela tem para dizer. Ah, sim. Eu acho facílimo desapegar coisas materiais, carros, casa, seja o que for. Agora, família, por exemplo, né? Então, eu sei que meus filhos e meus netos vão sofrer com minha partida. Isso machuca um pouco. Será que não é egoísmo, né? Mas, sei não, acho difícil esse desapego. Veja bem, Marileide, nós ainda temos um passado que veio assim, sabe, foi formado a partir do instinto. A gente vê um cachorro pegar o osso, segurar ali, ou enterrar para que depois ele vá pegar, tal. A gente vê tantas, outro dia a Verinha fez um comentário, ela vê beija-flor aqui disputando aquele potinho de néctar, né? Então, o mais forte manda outro embora, tal. Por quê? Não é um egoísmo, no caso dele é um senso, instintivamente falando, é um senso de preservação. Então, o mais forte vai triunfar. Então, na natureza está cheio de exemplos, e é essa nossa herança, e nós temos ainda muito disso, e depois nas experiências reencarnatórias, a gente vai tendo esse tipo de coisa. E só que daqui para frente, nós que já temos um pouco mais de consciência, a gente já está com uma tendência de mudar isso, o que é muito bom. A Inês tem alguma coisa para falar também, né, Inês? Sim, várias coisas. Quanto ao desapego, vamos pegar o desapego, que é o tópico de agora. Eu acho que, Marileide, quando você entender que do outro lado da vida existem outros filhos, outros pais, outras mães, outros amores, talvez até maior do que a que a gente tem aqui hoje. A gente só não se lembra. Então, à medida que a gente vai aprendendo sobre isso, você vai saber que isso aqui é uma passagem. Então, você vai se desapegando a essa passagem, porque, de acordo com a evolução e o merecimento, a família se torna ainda maior. Não é só uma família de, vamos supor, no meu caso, 4 pessoas, 6 pessoas. Se torna universal, é uma coisa assim infinita. E o amor que eu tenho pelo meu filho, talvez eu tenha por outros filhos até maior. Mas, nesse momento, esse amor que eu tenho por ele é o que eu me apego, porque é o que eu tenho e é o que eu me lembro dele. Então, eu acho que isso vem muito com essa conexão com a vida espiritual. Quanto mais perto, mais conectividade você tem com o lado de lá, menos você tem com o lado daqui. Então, assim, é uma coisa graduativa, não é uma coisa que a gente acorda e, tá bom, vamos desapegar de tudo. Mas você já tem a consciência de que, igual, você já não tem apego a certas coisas. Eu acho que ser apegado à família é uma coisa muito boa. Bem melhor do que aqueles que são apegados a uma mesa, a um móvel. Eu lembro, assim, gente que tem relíquias, né? Que tinha móveis, assim, hoje em dia não existe muito mais disso, mas família antigamente carregava uma mesa na família durante séculos. Então, assim, esse é um apego ridículo, né? Você ser apegado a um ser humano é uma coisa de mérito, já está te ensinando que você tem, né, um certo grau de evolução. Quanto ao sono e aos sonhos, Luiz, eu me lembro de sonhar desde que eu tenho consciência de ser gente, eu me lembro de sonho, dos meus sonhos, e eu sonho vários sonhos por noite. E eu vou dizer que talvez 90% da minha vida, todos os sonhos são pesadelos, eles não são sonhos. E é muito realístico. E eu lembro uma fase de criança que eu sonhava o mesmo sonho, vários anos eu fiquei sonhando o mesmo sonho. Até que um dia eu graduei e comecei a sonhar outras coisas. Hoje, quando eu comecei no movimento espírita, eu acho que eu até comentei com você uma vez, falei, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Porque quando eu começava a estudar e eu leio,
Quanto mais eu ler um livro bom, agora eu estou lendo um livro maravilhoso, aí que piora o sono e aí que piora o sonho. Aí eu tenho umas experiências muito vívidas. Kátia, eu já acordei, eu não estou mentindo, eu já acordei com roxo no meu corpo. Eu já acordei que eu tinha apanhado de uma corja de espíritos e eu acordei com o meu corpo todo doído, com toda a sensação, e não estou alucinando. Tinha assim, eu não sabia onde eu tinha esbarrado. Talvez eu até esbarrei à noite, mas que tinha roxo, tinha. Então, assim, eu acho que o sonho e o sono, ele é uma viagem, que é como a viagem a prazer, uma viagem para trabalho, uma viagem onde você pode ensinar, uma viagem missionária. Então, assim, são vários tipos de viagem que você faz quando você está sonhando. Eu não sei por quê, talvez porque a minha matéria seja ainda tão densa, eu tenho todas as sensações. E quando eu estou sonhando, eu tenho a consciência de que eu estou sonhando, até no pesadelo. Eu me vejo dentro do sonho e eu tenho aquela consciência de que aquilo é um sonho, que eu vou acordar, mas eu tenho todas as sensações que tá passando ali, eu tenho. Então, assim, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente, eu não consigo lembrar uma noite que eu não sonhei, assim. Talvez quando eu tenha tomado algum remédio para dormir, eu sonho, mas mesmo assim, se o relógio despertar para eu trabalhar, eu tenho 2 snoozes. Entre um e o outro, eu sonho um sonho, igual o Luiz falou. Em 5 minutos parece que você sonhou 100 anos. Então, é uma coisa muito interessante. Eu adoro, mesmo sendo pesadelo, eu não sei, pelo menos eu tenho aquela consciência de que tem outra coisa e a gente está muito ligado e o nosso corpo sente todas as sensações, não só no emocional, mas no físico também. Mas também já tem os sonhos bons, né? Não tem? Ah, tem. Até mesmo no pesadelo, dentro do pesadelo, porque eu tô vendo o que está acontecendo. E muitas vezes, igual no último, eu não sei porquê. A única oração que eu sei fazer é o credo, ainda assim mesmo, mais ou menos, nem completo. Mas no pesadelo, quando eu começo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aí parece que os fantasmas já desaparecem, aí eu já me sinto melhor e já volto. Mas é a única coisa, assim, eu não guardo as preces, eu não sei guardar. Não sou igual a gente que guarda versículos e capítulos e na hora eu tenho que cair no desespero e pedir a Deus. Me tira daqui. Inês, você comentou uma coisa, é importante lembrar que há medicamentos que causam isso. Não, eu não tomo medicamento para dormir, assim, eu já tomei porque também já passei, tem época que você chega numa fase de exaustão. Claro. E nem assim é previsível, coisa assim que alguém me deu. Eu não tomo remédio para dormir. Eu nem digo que seja medicamento para dormir. Há medicamentos, de uma forma geral, que têm como efeitos secundários pesadelos e coisas mas assim. O meu às vezes... vem desde de criança, talvez 5 anos de idade. Eu dormi entre meu avô e minha avó até os 16 anos de idade, porque eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de sombra, eu tinha medo de barulho, uma folha caía, eu tinha medo. Então, assim, isso já vem comigo de consciência do que é ser uma pessoa. Desde por pessoa, eu tenho isso, não é uma coisa que é recentemente. E medicamento, eu não tomo medicamento, a não ser esses cranberry juices aí da vida, coisinhas assim. Deixa a Carol falar para a gente poder ler a nossa carta, porque para a gente não invadir muito tempo. Pois não, Carol. Só uma coisa, Carol. Foi muito importante a sua colocação, viu, Inês? Porque ela acabou ilustrando tudo que a gente falou do sonho aí, e foi muito bom. E, inclusive, em parte do que os comentários da Kátia. Eu queria lembrar só também, Inês, que muitas vezes a gente está lá no plano espiritual trabalhando, né? E quando a gente vai trabalhar, a gente não está num lugarzinho muito bom, não, né? Então a gente pensa que são pesadelos, tá? Às vezes é trabalho. Carol, pode falar. Não, hoje eu estava lendo uma parte aqui do Ave Cristo. Engraçado que ultimamente o desapego anda me perseguindo. E aí, essa parte me emocionou muito, acho que é no capítulo 5, 6, não sei, que eu não sei quem leu aqui o livro, né? Eu sei que algumas pessoas leram, que o Varro, ele está muito, muito desesperado, ele entra num momento de
de angústia por causa do filho, né? Que ele não consegue se aproximar do filho, enfim, tem uma série de coisas. Eu não sou o Góes, não vou dar o spoiler para vocês do livro, ok? Quem não leu o livro, leia. Mas, enfim, e essa parte que me emocionou muito é que o amigo espiritual vem falar com ele e fala assim, fala para ele por que ele desanima se a luta apenas começou. E tem uma parte aqui que fala assim, Tassiano é filho do Criador, quanto nós mesmos. Não reclames dele aquilo que ainda não te pode dar. Ninguém se faz amado através da exigência, dá tudo. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender de pronto o sentido de nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação dos nossos atos e exemplos. Aí ele discorre, aí ele fala, tudo passa no mundo, e ele fala do desapego disso, assim, até a Marileide, né, que falou. E fala para ele não ficar apegado. E uma coisa que me tocou muito e que o estudo traz isso para a gente, né, do nosso espírito ser imortal, né, das possibilidades que nos cercam, das coisas que acontecem. Então, assim, aí você lê um livro desse, de uma pessoa que está passando, né, por uma dificuldade muito maior do que a minha, por exemplo. E aí você fala assim, não, realmente, por que eu vou me desesperar com isso? Né? Então, assim, essa prática de desapegar o desapego, literalmente, com tudo que nos causa esse tipo de sofrimento. E essa parte do capítulo eu li assim umas 2 vezes, porque foi muito bonito. Da gente ter essa visão, que acho que o bom do espiritismo da gente estudar isso, a gente compreender que tem um ensinamento e que isso aqui é tudo passageiro, né? O que vai ficar são os nossos laços, são os nossos encontros, são as nossas quitações de dívidas, a nossa melhoria. E aí você lê essas obras e aí você fica assim, nossa, as coisas vão se encaixando, sabe? Tá bem, tá tudo meio que em sintonia, assim, viu, Góes? Não sei o que tá acontecendo, mas estamos aí. Era isso. Mas estudar, entre estudar e entender e depois passar para a prática, é bem difícil, é bem diferente. Tem que começar, né, Kátia? A gente tem que Porque eu te entendo, Marileide, entendeu? Mesmo a gente mesmo a gente estudando e sabendo que a vida continua, que a gente vai encontrar outros amores, é muito difícil pensar na separação daqueles que a gente tanto ama aqui. É muito difícil, muito difícil. Exatamente. Então, é muito difícil. Eu estou com você, é muito difícil. Somente completando, Luiz já pediu tempo, só completando. Quando meu marido morreu, eu sofri muito mais. Claro que eu amava meu marido e sofri muito, mas eu sofri muito mais pelo sofrimento dos meus filhos. Eles eram adolescentes. Fabíola tinha 16 anos e Leonardo 18. Eu sofri muito mais vendo meus filhos sofrendo, perdendo o pai. Eu não sei explicar. Então, esse desapego por quem a gente ama é muito difícil. Vou ter que estudar muito e trabalhar muito esse lado. Obrigada. Tem umas encarnações, várias, né, Marileide? Várias. Eu estou com você também. Vamos ver mais vezes. Eu acho que o ênfase na palavra desapego, né? Porque aquele jogo de palavras, talvez tenha uma palavra que seria melhor. Não é aquele desapego de que a gente não está nem aí, que a gente não vai sofrer. O sofrimento, ele é iminente, não tem como você não sofrer quando você ama. Mas é o entender a dor, é o entender que aquilo ali não é o fim e não é uma separação eterna. Eu acho que não é o desapego. O desapego vale mais para as coisas materiais, igual eu estou falando, para o carro, para a casa, para esse tipo de coisa. Mas eu acho que quando é um amor, família, ou até mesmo aqui entre a gente, eu tenho vocês como família, a gente não quer que ninguém aqui sofra. E eu jamais, entendeu? Lógico que eu vou sofrer se eu sofrer igual. Se alguém não está bem no grupo, a gente está preocupado, a gente não está 100% bem, a gente está ali com aquela pessoa na cabeça. Eu não vou desapegar e falar, minha vida continua, vou continuar rezando e, né? Não. A gente tem aquilo no coração, a gente carrega aquela dor daquela pessoa no coração. Então, acho que o desapego, talvez, no caso do amor, do laço familiar ou do laço de amor, não seja a palavra certa.
Eu acho que é entender que quanto mais consciência você tem de que a gente não morre, nada morre, e que você pode ter conexão, você pode ter contato com aquela pessoa, entendeu? Aconteceu uma coisa comigo que eu jamais esperava, mas eu tive uma prova de que a pessoa que eu mais amei na vida ainda está aqui comigo do meu lado, como se ela tivesse quando ela estava viva. Então, assim, isso para mim foi um milagre de Deus, entendeu? Então, assim, é um consolo, né, Inês? Isso. O entendimento consola, mas não diminui a dor. Não diminui. De maneira nenhuma. Quem acha que Maria, ao ver o filho crucificado, com todo o entendimento que ela tinha, não sofreu a dor enorme de uma mãe, sabendo quem ele era, sabendo para onde ele ia? A dor dela foi imensa, uma dor de mãe, porque naquele momento ela era uma pessoa humana, e ele também. Então, nós somos ainda humanos. Então, a gente, com certeza, enquanto houver amor, vai existir o sofrimento da perda, da separação, mas a vida continua e a gente se reencontra depois. Naquela palestra do Haroldo Dutra, ele fez para a gente, ele lembra que ele falou que a doutrina consola e nos tira o desespero, porque a saudade, a dor, tudo isso é natural na gente, mas pelo menos nós não temos o desespero e de querer tomar uma atitude. Eu lembro de uma colega de trabalho minha, anos atrás, nós acompanhamos lá no enterro da mãe dela e tal. Nossa, deu uma crise, né? Ela queria entrar dentro da cova, ela queria pular lá dentro, assim, uma coisa assim, triste de se ver. Então, aquilo é desespero. Eu não pude ver nada mais representativo do que aquilo, em termos de desespero. Assim, fisicamente, ali todo mundo, né? E, então, a doutrina nos traz o consolo, o entendimento, mas saudade, tudo isso é normal e tem que ter. Eu fiz até um comentário numa segunda-feira aí passada, eu falei se minha mulher desencarnasse, né, tal, acho que até alguém falou, nossa, deve ter pensado, esse cara não tem coração, né, tal. Mas, eu pensei. Mas o que eu queria dizer é que, com toda a falta que ele fizesse tudo, eu não entraria em desespero, porque essa é isso que eu gostaria, de não passar pelo desespero, né? E ela tem mais uma colocação, e depois vamos para a carta, que senão nós vamos sair Deixa eu só falar um negócio rapidinho. Mas a hora que ela ficou doente, você ficou preocupado com o seu... Obrigada, Nedina. Bem lembrado, Nedina. Olha, uma das coisas que eu penso assim bastante e penso muito é que esse conhecimento que nós estamos tendo, que nós estamos adquirindo, ele é muito novo para nós. Nós estamos na teoria e aos poucos é que a gente vai exercitando nas nossas vidas de acordo com os acontecimentos da vida, né? E muitas vezes não necessariamente precisa ocorrer uma morte familiar para que a gente viva, né, isso que nós estamos falando aqui. Alguns pequenos acontecimentos vão chegando e a gente tem que observá-los, né, para que a gente possa tirar as lições dali. Olha, é muito difícil. Eu sou muito apegada à família, aos filhos, né? Muito apegada, sinto uma falta muito grande. Mas, no meu caso, Marileide, eu estou me esforçando muito para que esse conhecimento que eu estou adquirindo, né? E que eu estou já há tanto tempo, né? Como você sabe, estudando, né? Aos poucos que ele vem... que a gente vai interiorizando isso. Então, gente, olha, não é de uma hora para outra, mas é necessário que a gente estude, exercitando para que o estudo entre dentro de nós, para que a gente, assim, vá exercitando aos poucos aquilo que a gente está aprendendo. É um consolador, isso está muito provado, cada um de nós sabemos que
Existe explicação para tudo, existe uma visão de um futuro melhor, existe uma esperança de que todos nós vamos nos reencontrar. Agora, isso tudo ainda é teoria para nós. Nós vamos, aos poucos, trazendo ele para dentro de nós. E está mais do que na hora nós fazermos isso, porque assim nós vamos não só ficarmos mais tranquilos, mas também poder ajudar o outro, inclusive os nossos, né, para que eles não sofram tanto. Esse entendimento da vida que a doutrina nos traz, ela tem que ser vivenciada por nós e nós temos que passar também, né? A nossa querida Ana Paula, colaborando mais uma vez, está falando o seguinte: a Joana de Ângeles diz que a consciência da imortalidade é uma conquista através de várias provas que todos os espíritos passam neste planeta. E é verdade mesmo, né? Então, a partir do momento que nós temos consciência da verdade, a gente traz a verdade para dentro de nós, mas só nós trazemos a verdade para dentro de nós exercitando, né? E isso é aos poucos, não tem jeito. Agora, realmente, nós sabemos de muita coisa já. A falta que vai fazer, a dor de não ver toda hora, né? Mas é um consolo muito grande saber que nós vamos nos encontrar. E isso pode, assim, nos ajudar muito, muito, né? Nesse momento. Um momento que a gente vai passar aí por perdas e etc, né? Não é mesmo? Bom, vamos ver agora a nossa carta. Nosso tempo é muito curto. Realmente é. Que eu perdi aqui a carta no meio de tudo. Deixa eu ver. Agora. Olha, todos sabem que a gente tem hoje não, se inicia aquele programa, né, de prevenção ao suicídio, né? Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo. E exatamente ontem, uma das pessoas, um dos médiuns, né, que trabalham, né, as cartas mediúnicas, recebeu uma carta referente ao suicídio, né, ou aos suicidas. E é interessante porque a gente tem conversado, em alguns momentos, algumas oportunidades, sobre um trabalho específico para suicidas, né, porque a gente já está... só que a gente está ainda, digamos assim, limitados, né, que não podemos ter trabalhos mediúnicos, mas nós temos o estudo do Livro dos Médiuns, que nos prepara para que a gente possa ter a teoria, né, para que a gente possa ter a prática mediúnica. E eu que já tenho a experiência de um grupo que até hoje segue lá no Brasil, de atendimento aos suicidas, é muito interessante e muito útil. Imaginem pessoas sofrendo muito, muito tempo e são esclarecidas, são resgatadas, elas são ajudadas. Agora, vindo para Las Vegas, alguma coisa aconteceu e eu fiquei pensando, puxa vida, o trabalho aos suicidas é importante, mas a prevenção é tão importante quanto, talvez até maior, porque aí a gente está evitando alguma coisa, né? E aí eu ficava imaginando como seria um trabalho de prevenção aos suicidas, né? Então as coisas estão caminhando e está vindo estão vindo algumas dicas, né? Alguns flashes aí do que pode ser esse trabalho, o da real, assim, consolidar que vai acontecer esse trabalho no futuro. Então essa carta, ela nos leva a crer que ele está dando assim algumas dicas, né, conduzindo a gente e também até na possibilidade de trabalhos e também falando da prevenção. Então a carta que nós demos por título Oremos pelos Suicidas é do Espírito Júlio, ele se identificou por esse nome, né?
E ele começa: louvado seja o nosso Mestre Jesus e a todos os corações que o conclamam em seu auxílio e socorro. São inúmeros os irmãos aflitos e sofredores pelos vales do desespero e da dor. Os suicidas, infortunados irmãos, iludidos pela eliminação rápida de seus problemas e dores, olha que interessante, iludidos pela eliminação rápida de seus problemas e dores, hoje padecem com problemas maiores e dores mais profundas que jamais imaginaram ter. Então, se tinha problema, piorou. Se pensavam que ia resolver, não resolveu e piorou. Triste é observar que a grande maioria desses irmãos, na hora desventurada do seu ato de dor e desespero, não possuíam um sopro de fé e de esperança em Deus nosso Pai. Muitos ignoravam também a continuidade da vida, que não cessa jamais. A vida não para. A gente não morre. Então, nós estamos falando de desapego, de ficar separado de pessoas queridas. A vida é um sofrimento justificado para a situação que a gente vive hoje. Porque a vida não para. E nós vamos rever todo mundo. Nós vamos manter contato, relação, presença com todo mundo. Todos que nós amamos. Espíritos eternos que somos, quando não possuímos os esclarecimentos devidos ao nosso coração e ao fortalecimento da nossa fé em Deus, acabamos nos dando por vencidos, engolidos pelo medo e pela dor, não vendo ou encontrando uma alternativa. Olha, hoje, na situação que a gente se encontra com a pandemia, onde as consequências ainda não estão totalmente visíveis, porque nós estamos numa fase, vai saber quanto tempo vai levar isso, vai saber quantos desempregos vão permanecer ainda, né? Vai saber quantas pessoas vão desencarnar ainda, que estão nas famílias. Então, esse medo pela dor, né, não encontrando alternativa de que ele fala, pode gerar muito mais ocorrências, né, de suicídios. Oremos, meus amigos, por esses irmãos que sofrem e trabalhemos o quanto pudermos para levar a mensagem de esperança do Senhor Jesus Cristo a todos os corações desfalecidos da fé e da vida. Bem sabemos como é dura a realidade de cada um desses irmãos no lado de cá, no lado espiritual. Porque eles sabem, estão vendo o sofrimento e a dor deles. Rever a mesma cena, sempre, sempre. Aquilo não tem fim, seja qual for a maneira que eles puseram termo à vida, eles estão vivendo, sofrendo, a dor continua e aquilo não para. Em plena consciência de si mesmos, muitos jamais praticariam tais atos. Falta esclarecimento, falta amor. Então, se eles soubessem de tudo isso, jamais iriam fazer. Falta, então, esclarecimento, falta amor. Aí ele já começa a entrar no campo da prevenção, né? Através do conhecimento. Procurem divulgar a importância da vida e a mensagem de que ela continua, que a vida continua, custe o que custar. Caridade para com os suicidas requer também trabalho ativo na prevenção desse tão doloroso problema que aniquila tantos corações. Conversem, amem, auxiliem e trabalhem, e acima de tudo vibrem no amor pelos que já estão do lado de cá. Então, vamos buscar a prevenção e também não vamos nos esquecer de quem já está do lado espiritual, sofrendo. Lembro-me que de uma carta que a gente leu um tempo atrás, o espírito estava já em recuperação tudo, mas ele tinha ido para o lado espiritual, ele tinha desencarnado pelo suicídio. E ele pedia, orem pelos suicidas, orem por nós. Continuaremos aqui o nosso trabalho incessante de consolo no amor e no bem a esses filhos amados de Deus, no esforço contínuo de elevar essas almas a uma nova oportunidade de refazimento.
a gente, se nós tivermos a consciência de que nós, todos aqui, todos, não estou falando desse grupo, estou falando de todos encarnados, todos desencarnados, todos, estamos num processo de transformação, de melhoria, de busca da felicidade, de busca do aprimoramento. Então, enquanto tiver um na retaguarda, o todo não vai estar feliz. Então, se nós temos um grupo de espíritos trabalhadores se doando dia e noite para felicidade de alguns, para auxiliar alguns, para auxiliar quem eles possam, né? Se hoje é pouco e tem muitos na retaguarda, com o tempo nós, por exemplo, que nós falamos agora, né, ao longo das nossas encarnações, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos desapegando, nós vamos dando importância para as coisas efetivamente importantes. Então, a gente vai indo para a vanguarda e está trabalhando para quem ficou na retaguarda. E aí a gente vai buscando esses, para cada dia menos e menos e menos. Aí nós vamos ter um planeta com disposição para ser um planeta feliz. Então, é esse trabalho incessante de que ele está falando. Então, eles estão trabalhando lá e nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar aqui, para que aqueles lá possam ter essa nova oportunidade de refazimento, essa de sair do estágio em que se encontram para ter nova oportunidade. E quanto ao grupo, porque aí tem um pouco também do pedido, né, das conversas e tudo, né, o grupo mediúnico, né? E quanto ao grupo, orem e continuem o trabalho. Nossas mãos se unem a Jesus e Deus Pai de bondade para levar a esperança e a paz. De um humilde servo da Seara de Jesus, Júlio. Esse tema realmente, eu acho que ele é muito apropriado. Eu acho que a humanidade teve essa percepção, consciente, inconscientemente, eu não sei, mas de perceber a importância de se manter vivo, de se manter encarnado, porque é uma experiência que a gente não pode jogar fora. Nós não podemos mesmo. Nós temos que estar assim o tempo todo vivos e querendo prolongar a vida para ter essa experiência, aproveitar ao máximo. E é um pecado, é triste quando... Pecado é uma forma informal de dizer, tá? É triste quando alguém interrompe essa oportunidade. Então, vocês imaginem o que pode acarretar para o futuro. Ele não vai regredir em termos de evolução. O que ele vai ter é uma carga pesada mais para frente para poder se livrar. Ele vai realmente ter um compromisso muito, muito grande para ele poder... É o desespero, né, Luiz? É o desespero. O desespero de estar aqui, mas a falta de informação. Porque alguém que já sabe da importância da vida jamais cometeria o suicídio. Eu ponho a mão no fogo por esse grupo que está aqui, que eu estou vendo rostos e nomes aqui, que não vai tomar uma atitude dessa por saber a importância e a gravidade que é isso. E tomara espíritos que estão aqui, desencarnados, e até mesmo aqueles que estão tendo uma experiência do sonho, vindo aqui. Quando eu falo aqui, é junto de cada um de nós, tá? Nos nossos lares, de onde a gente está, que possam entender a importância da vida e o quanto assim, maléfico para ele próprio a consequência, né? Carol, pode falar. Uma coisa que tem me vindo muito, né? Eu estava conversando com o Luiz ontem sobre isso, essa questão do suicídio. Assim, vou dar um exemplo pessoal. No meu caso, né? Eu postei nas minhas redes sociais essa semana, até acho que foi um videozinho, não sei se foi a Marileide que enviou no grupo, de umas menininhas também, bem bonitinho. Eu salvei, compartilhei, fiz um outro post falando lá no Instagram, por exemplo. E vieram, e eu escrevi, falei, olha, se isso alguma vez passar pela sua cabeça, me chama, tal. E
E eu sempre falo muito, né, dessa parte de desenvolvimento, desse lado espiritual, no meu trabalho, né? Eu não separo isso, né? Porque eu acho isso muito importante. E vieram, no mesmo dia que eu postei, 4 pessoas vieram falar comigo, inclusive 2 alunas minhas, que já pensaram nisso, que isso já foi várias vezes, passou pela cabeça, que uma já tentou, inclusive. Então, assim, aí eu falei, não, vamos conversar. Então, assim, eu acho que se a gente puder, sabe, esse mês é o mês da conscientização, né, que existe uma campanha, uma movimentação de prevenção de suicídio, o que a gente puder fazer como espíritas, com essa consciência que a gente tem, no meio que a gente está, pequeno, né, porque, por exemplo, eu não tenho um alcance muito grande, mas o pouco que a gente tem, eu acho, o pouco que a gente faz, você já consegue auxiliar. E hoje de manhã é a mesma coisa. Uma pessoa que eu acompanhava, eu vi que ela repostou, que alguém fez essa pergunta para ela, o que fazer quando você pensa em tirar a própria vida? Aí essa pessoa respondeu assim, eu não saberia te dizer, porque eu nunca passei por isso. Aí eu, na hora, mandei uma mensagem para essa pessoa, falei assim, quem é essa pessoa? Você pode me passar o contato dessa pessoa? Porque quando alguém se refere numa terceira pessoa, provavelmente é ela que está pensando em tirar a própria vida. Ela, nossa, eu não pensei nisso, Carol. Eu falei, não, por favor. Então, assim, eu acho que o mínimo, e esse apelo desse espírito, sabe? Para a gente trabalhar na prevenção do suicídio. Então, acho que dentro do nosso círculo, o mínimo que a gente puder fazer, a gente pode fazer, sabe? Aproveitar esse ensejo que está tendo essa campanha também, eu acho legal. Então, Este país que a gente vive, ele tem um slogan que começou de maneira material, que é cada cento importa, né? Como dizem aqui, quando começou tal. Hoje, cada coisa importa, então cada vida importa. Então, esse grupo, não importa, esse pequeno grupo que cada um tem, o nosso é de pouca projeção, de pouca abrangência, tal, mas cada vida importa. Então, e é assim que a grande rede funciona, né? Então, cada um. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu só pediria para quem fosse fazer que se lembrasse dos suicidas e daqueles que têm essa propensão. Eu vou desligar aqui o meu microfone, porque já não vai ser... Eu posso fazer, Luiz. Eu posso fazer. Querido Mestre Jesus, é com uma gratidão enorme no coração que pedimos permissão para nos acercar de Ti. Agradecendo pela noite de hoje, pelos estudos, pelas conversas elucidativas que tivemos, pelos irmãos superiores que nos foi enviado para proteção, pelos irmãos desencarnados que estiveram aqui conosco para aprender junto conosco. Agradecemos, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amores. Agradecemos pela Tua presença constante em nossas vidas, nos orientando, nos guiando, nos dando oportunidade de conhecimento, de entendimento. Pedimos ainda, Senhor, por vossa imensa misericórdia, que a Tua mão sagrada esteja sobre nós, acompanhando nossos passos, nos guiando, fortalecendo a nossa fé a cada dia, nos dando coragem, força e entendimento dos desafios que se apresentam no dia a dia de cada um de nós. Pedimos ainda, Senhor, pela cura, a cura de todas as enfermidades físicas, espirituais, mentais, nossas e de nossos amores.
e também de todos aqueles que se encontram desesperados nesse momento, contemplando a possibilidade de pôr fim à vida, um presente tão maravilhoso dado por Ti, ó Pai. Senhor, perdoai-vos. E que aqueles que os rodeiam possam ter a intuição, o amor, a serenidade para poder orientá-los e tirá-los desse caminho, para que eles possam ser abençoados, mudando de opinião, e aqueles que já consumaram o fato, que sejam perdoados, que as suas dores sejam aliviadas e que os nossos irmãos superiores possam dar-lhes o bálsamo da paz de que tanto necessitam. Senhor, pedimos ainda pelo nosso mundo, o nosso planeta, que passa por um momento tão difícil, um momento de transição, onde tantas emoções estão à flor da pele, onde as pessoas estão muito sensibilizadas. Senhor, orientai-nos, guiai-nos e não nos deixais esquecer que o Senhor está no leme, nos dirigindo, nos guiando, que possamos perceber todos os dias, a todo momento, a sua presença entre nós. Obrigada, Pai, pela vida. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Que todos tenham um sonho agradável e que possamos, talvez, nos encontrar, né? Encontramos à noite. Boa noite, belíssima noite, linda, linda. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.